Continuando na sequência, nós temos aqui os professores. Naturalmente, vem vazio e eu tenho que adicionar um a um. Aqui no meu arquivo, eu tenho a relação de todos os professores. Armando Bruno, André Gonçalves, Carolina Medeiros, e eu devo cadastrar um por um. Armando Bruno, vou dar um nome abreviado aqui, até 10 caracteres, Armando. Coloco o e-mail, isso aqui é muito importante para que o Power Cubos possa solicitar a disponibilidade horária com o professor, caso você queira usar esse recurso, que está disponível a partir da versão Advanced e, naturalmente, na Premium. Na Standard não está disponível. Aqui eu digo qual é o máximo de aulas por dia que esse professor deve ter. Para quem trabalha com aula nos 3 turnos, isso é fundamental, porque, do contrário, o Power Cubos pode colocar o professor para dar aula toda manhã, toda tarde, toda noite. Não é o objetivo matar o professor. Então, você pode definir um limite de aulas diárias e lá nos objetivos da otimização, você pode pedir para que o otimizador leve isso em consideração. Horas atividade são quantidade de horas que o professor está à disposição da instituição e que não constituem, não entram na conta das janelas. Então, o professor está 2 horas para atender professores ou para atender familiares, por exemplo. Se você colocar aqui 2 horas, isso significa que as primeiras 2 horas de janelas, o Power Cubos vai desprezar, vai fazer de conta que não são janelas. Porque, afinal de contas, esse professor pode se dar o luxo de ficar, entre aspas, vago, né? Isto é, não ter uma aula locada entre aulas que têm alocação. Eu vou deixar 0 aqui porque o meu projeto não tem. Código externo, você vai perceber que nos cadastros, todos os cadastros contêm o código externo, que ele deve ser preenchido quando existe um código lá no sistema acadêmico para poder fazer a devida integração. Não é o caso aqui, mas enfim, está explicado para que serve. Aqui existe, inclusive, um ponto de interrogação explicando código de identificação único para integração com sistemas externos. Sistema externo se leia-se na RP de gestão educacional. Opções de otimização, reduzir dias de aula, se eu desejo que este professor seja alocado no menor número de dias possíveis e reduzir o número de janelas. Por que que existem essas flags? Porque talvez você tenha casos de professores que não é interessante reduzir o número de janelas, por exemplo, ou o número de dias de trabalho. Exemplo, professores da educação infantil, que têm contato com a turma durante todos os dias da semana, ou das séries iniciais, dos anos iniciais do ensino fundamental. O professor principal, você não quer que ele vá na segunda, terça, quarta e quinta e na sexta-feira fique dedicado às aulas especiais de inglês, de música, educação física, ou seja lá o que for. Você quer que ele tenha aula todos os dias e que ele tenha algumas janelas em que entra outro professor. Então, para este professor, você não precisa se preocupar com a redução do número de janelas ou a redução do número de dias de trabalho. Agora, aquele professor horista que dá aula de matemática, de química física, que ele tem que sair correndo para dar aula em outra escola, talvez nesse caso sim, seja conveniente você fazer com que ele seja alocado no menor número de dias possíveis e também que ele não tenha janelas, já que muitas vezes, dependendo da região do Brasil que você se encontra, a sua escola paga pelas horas de janela, o que naturalmente é algo indesejado. Então, se eu salvo aqui, está cadastrado, eu posso continuar cadastrando os demais professores. Vamos cadastrar mais um aqui, Andréa Gonçalves. Andréa Gonçalves. Andréa, aqui, reduzir, salvo. Na sequência, eu vou continuar o cadastramento para o vídeo não ficar maçante.